Olá a todos, essa é a nossa lição 7 do curso de metodologia. Nós vamos apresentar o sistema dos keynotes do Gramsci. Todos os arquivos e vídeos anteriores estão disponíveis no site www.cursométodo.ibl.com. Lá vocês encontram os arquivos e vídeos relacionados com o curso. Também tem esse outro site, aldohomeopatia.ibl.com. Vocês podem distribuir à vontade nos seus grupos afins, homeopatas que estudam homeopatia. Aqui são as lições que compõem são, na realidade, 23, porque a 9 está duplicada, né? Então, nós estamos aqui na lição 7, o Guernsey, aqui está 1817 a 1885. Esse livro do Wilson The Face of Homeopathy é um livro que todos os cursos de formação deveriam ter em sua biblioteca, porque ele faz apresenta as contribuições da homeopatia, dos pioneiros da homeopatia, desde Hahnemann até a, a era dos computadores. Então, esse PowerPoint vai estar disponível no site, então eu gostaria apenas de despertar o interesse e vocês fazem o estudo diretamente no PowerPoint. Aqui é uma escola interessante, porque esse faculdade de medicina homeopática na Pensilvânia. Então, quem tinha a maioria dos votos era Adolf Lipp, depois o Guernsey comprou do Adolf Lipp. Achei interessante que eles se reuniram, né, formando o Lipp Club. Depois, na Inglaterra, teve o Cooper's Club, com Cooper, Clark, Burnett. Então, eles se reuniam regularmente para discutir homeopatia. Então, antes disso, tinha o Lipp School, a primeira escola de... Não, eu estou confundindo. A primeira escola foi do Hering, aqui nós estamos tratando do Guernsey. Em relação aos keynotes, logo depois que o Hahnemann foi publicando a matéria médica pura, não surgiu como um livro pronto, né? Então, desde 1790, quando o Hahnemann experimentou a quina, depois ele experimentou 54 medicamentos, lançou em 1796 o ensaio sobre o novo princípio. Depois, em 1805, ele apresentou a medicina da experiência, que é o precursor do organon, para mostrar como é que usava, demonstrando o seu método. E em 1810 que surgiu a primeira edição do organon. E a matéria médica pura foi se formando, né? À medida que os fascículos iam saindo, as experimentações iam saindo, os professores Hughes, lá em Inglaterra, eles apresentavam as patogenesias. Posteriormente, né, depois que o Hahnemann ficou um pouco desapontado com os resultados da homeopatia e investigou a natureza básica do adoecer, que ele considerou os miasmas. Então, em 1828, saiu as doenças crônicas, foi até 1830, 33 as edições. Durante a matéria médica, nós vimos, quando tratamos do IA, que o IA ajudou o Hahnemann a compilar os sintomas da matéria médica pura. Então, a primeira matéria médica que surgiu depois da matéria médica pura do Hahnemann foi a matéria médica do IA, em que nessa matéria médica, ele fez 4 gradações dos sintomas, nós vimos isso quando estudamos o IA, demonstrando aqueles sintomas nas patogenesias que tiveram reais verificações clínicas, se comprovaram na clínica, curavam os doentes com a indicação daqueles sintomas.
Então, depois disso, quer dizer, antes da enciclopédia do Alan, já com a matéria, o Adolf Lipp, ele, em 1854, publicou os Keynotes. Isso influenciou Guernsey, que publicou também, em 1887, o seu livro do Keynotes. Aqui são os outros livros que seguiram mais ou menos essa ideia. Vocês, quando terminarem de ver essa apresentação, e principalmente quando ler o artigo de Guernsey, que apresentou o seu sistema do Keynotes, aí vão entender e vão aprender, né, a aplicar, a saber reconhecer os Keynotes em todas essas matérias médicas, sendo que a matéria do médico do Berkeley é mais do que uma matéria médica de Keynotes. Matéria médica do Berkeley é uma preciosidade. Ela contém todos os sintomas característicos importantes verificados. Então, essa é a ideia, essa é a matéria médica do Guernsey, e aqui eu vou deixar disponível esse texto, ele está no original em inglês, mas está também traduzido em português, né, para uma colega nossa, Sandra. É um artigo que, nessa apresentação, eu só posso chamar a atenção. Nós lemos esse artigo cada ano, cada curso que se faz ao longo de mais de 10 anos, a gente relê esse texto do Guernsey. Então, hoje, preparando essa aula, alguns insights surgiram, algumas ligações que eu não tinha passado despercebidas anteriormente, né? Essa tradução da ação é de 2015, nós estamos 8 anos depois. E é assim que se deve ler os artigos seminais. Você tem uma primeira leitura, faz anotações, depois anota novamente. Isso foi lido, né, diante do Philadelphia County Medical Society, Sociedade Médica de Filadélfia. Esse texto foi retirado da revista Hahnemannia, de Hahnemannia, e tem alguns comentários do Stephen Hayes. Aqui está o site do Stephen. O Kent, em relação aos keynotes, disse que o sistema Keynote tem feito mais mal do que qualquer outra coisa. Embora keynotes não devam ser ignorados, mas até que a relação dos gerais e particulares seja entendida, não importa o quanto memorize sobre isso. Assim escreveu James Tyler Kent. Para Kent, que é considerado um dos melhores professores e praticantes da homeopatia, alguém está propenso a aceitar essa proposta sem formar uma opinião própria. Só porque o sistema dos keynotes foi e ainda é mal utilizado, não quer dizer que a gente tem de desconsiderá-lo. O próprio Kent também não estava livre de mal-entendidos. Nós vamos, posteriormente, tem um artigo que vou deixar disponível no site, que é em que pontos o Kent difere de Hahnemann. Mas o que se deve ter em conta é que qualquer método de tratamento deve ser aplicado corretamente. Se qualquer homeopata tiver aplicado erroneamente o sistema de Keynotes, ignorando os princípios da homeopatia, não vai ter resultados. Então, nada melhor do que o próprio o Guernsey, eu acho que diante dessa reunião, ele foi defender o seu sistema do Keynote, exemplificando exatamente o que é. O termo Keynote não é para ser considerado definitivo em si mesmo, é apenas sugestivo. Assim como na música é a nota ou tom fundamental para a qual a peça inteira está acomodada, o Keynote encontra, por analogia, através das coisas mais remotas, é aquilo que posteriormente o Boger, não só o Boger, mas o Hahnemann e o Bonnerhauser chamava do genius do medicamento.
Então, os sintomas keynotes, realmente, no sentido de Guernsey, corresponde quase em sua totalidade ao conceito do genius, des- eh, referido por Hahnemann e Bonnerhausen. Bonnerhausen dizia que o genius da doença tem que corresponder ao genius do medicamento. Então, que essa apresentação, nesse nosso estilo de apresentar, sirva para inspirar vocês a estudarem o texto em vários momentos. Veja esse vídeo, desperta a curiosidade, estude o texto e veja como você aplica isso. O que ele diz? Quando você vê a matéria médica, é um amontoado de sintomas, são uma lista de... A matéria médica do Hahnemann é a coisa mais tediosa de estudar, porque é um sintoma, depois outro sintoma, depois outro sintoma. O medicamento, às vezes, tem 2.000 sintomas. Como é que você vai formar uma ideia lendo uma lista de 2.000 sintomas? É preciso saber reconhecer dentro do conjunto de sintomas da matéria médica aquilo que é o keynote. O keynote é não só aplicável ao conjunto de sintomas que constituem as patogenesias, mas também ao conjunto de sintomas e as condições que constituem a doença. Esse é o segredo. Esse é que é a essência do sistema do keynote, e não é novidade do Guernsey. É exatamente isso que o Bonnerhausen afirma, que o genius do medicamento tem que coincidir, match, tem que bater com os gênios da doença. Então, reconhecer os keynotes, como sugere o Guernsey, e saber que, de certa forma, isso corresponde ao Dino, e saber reconhecer esse sistema de keynotes, essa é a essência do sistema dos keynotes. Olha, aqui, se você prestar atenção, é exatamente aquilo que o IA descreve como os 3 tipos de sintoma. Existem 3 tipos de sintoma a considerar: os patognomônicos, os acessórios e os individuais. Releia o texto do IA e veja se não é exatamente isso, em outras palavras, que o Guernsey está se referindo. Então, embora as principais características da doença estejam presentes em todas as pessoas atacadas por aquela enfermidade, são os sintomas patognomônicos, alguma circunstância, é preciso procurar alguma circunstância característica que dê individualização ao caso e faz com que ele se diferencie, mesmo que levemente, de todos os outros casos. Isso é exatamente igual o conceito dos sintomas acessórios ou acidentais do IAR. E, por fim, as marcas especiais que distinguem as classes e ordens, quer dizer, as modalidades, os característicos. E, por último, o que caracteriza o individual. Aqui, o Guernsey se estendeu um pouco mais na expressão do que são os sintomas acessórios acidentais. Gente, isso é uma preciosidade, isso é a chave de ouro para você saber distinguir daquele amontoado de sintomas que o paciente apresenta, tudo junto e misturado, sem uma ordem, sem uma hierarquia. Aí você estuda a matéria métrica também, de várias matérias métricas, que é um equívoco. O estudar a matéria métrica deve ser feito de uma ordem sistemática, compreendendo como cada matéria métrica se relaciona a outra. Eu vou fazer uma apresentação extra de como estudar a matéria métrica e, enfim. Então, dentro deste amontoado de sintomas, tudo junto e misturado, tanto no paciente como estão nas matérias médicas, o médico deve ter um discernimento desses 3 tipos de sintomas. Como descreveu o IA, como descreveu o Guernsey e como apontou o Hahnemann no parágrafo 153 e 154.
Tem os sintomas patognomônicos, os sintomas característicos, ou sintomas genosos, acidentais. Não importa o nome que você dê, importa que você compreenda que os sintomas comuns patognomônicos, eles raramente vão determinar o medicamento. É preciso que você saiba desse conjunto de sintomas patognomônicos, tanto na matéria médica como no paciente, ver qual é o sintoma ou o conjunto, que é sempre um número pequeno de sintomas que distinguem aquela doença de qualquer outra. Numa pneumonia, no resfriado, no Covid e qualquer coisa. Na doença crônica, exige um olhar específico, que é procurar os sintomas da base miasmal, o substrato miasmático das doenças. Mas nas doenças agudas, essa é a chave. Outro também que definiu bem o caráter foi Bonenhausen. Então, se você entender bem o que o Hahnemann quis dizer no parágrafo 153 e 154, e depois no parágrafo 210, 212, sobre a importância dos mentais. Se entender compreender bem como Yahr distinguiu aqueles 3 tipos de sintoma, que é exatamente isso que o Gwen está colocando nesse slide. Se compreender como o Bonenhausen distribuiu esses características naqueles 7 aspectos. É tudo que você precisa para a metodologia de selecionar o medicamento. É uma coisa rígida, não tem que ser tudo 1, 2, 3, 4. É dinâmico, mas todos esses estão falando da mesma coisa. É preciso distinguir do amontoado dos sintomas aquilo que é o característico. E aqui é a dica. O que chamaríamos o sistema de Keynote? Não é o Keynote. A ideia de que o Keynote é vapt-vupt, você encontrou isso, então, na doença isso, então prescreve. Não, é um sistema. Um sistema compõe-se de partes integradas. Você talvez esteja pronto para dizer que isso não é novidade, eu sei. Porém, a maioria dos homeopatas confirmaram o verdadeiro sistema diagnóstico que é individualizar. Então, voltamos agora para o arquivo de onde deve ser elaborada as vamos provar curativas das doenças, ver como o sistema de Keynote deve ser aplicado. E aí que o Guedes, nesse artigo, vai nos mostrar como aplicar o sistema do Keynote. Não, depois dessa apresentação, modifique a ideia de que o Keynote é simplesmente prescrever porque encontrou um Keynote, prescreve, esperando resultado. Isso é preciso ser integrado, é um sistema. Essa é a lição e só vai amadurecer na sua mente e na aplicação nos seus casos se você estudar detidamente esse artigo mais de uma vez. Tem uma primeira leitura, daqui a 15 dias faça novamente. Aqui ele vai demonstrando, né? Como em Aconto, por exemplo, uma experimentação e ainda mais os sintomas que vêm da toxicologia, uma infinidade, ad infinito o número de sintomas. Como muitos desses sintomas são muito semelhantes ou aparentemente idênticos com aqueles produzidos através da experimentação de outras drogas, dos sintomas de Aconto tem outras drogas, medo da morte. Tá, medo da morte é só Aconto? Não, outros arsenicos também tem, outros. Uma dezena de medicamentos têm medo da morte. Mas como é o medo da morte, o que é que distingue o medo da morte em acônito? Isso é que o Guedes está referindo. Então, há algo dentro daquelas patogênese indicativo de acônito sozinho, que só acônito tem, o que o torna diferente de todas as outras drogas. De certa maneira, essa é a busca do genius do medicamento e a busca de que nos sintomas mentais, né, o Aldo lá no nosso grupo, a gente enfatiza quais são as notas distintivas. O que é que distingue e individualiza
qualquer medicamento dos demais. Então, como o sistema do Keynotes, na realidade, é o exercício da matéria médica comparada. Não é VaptVupt, como a gente pensa. É matéria médica comparada. Porque você vai comparar aquilo que o Aconto ou outro medicamento tem de comum com os outros e aquilo que o distingue especialmente. E fazer isso também no caso. Assim, ao instituir comparações entre medicamentos, ao pegar todos os sintomas e compará-los com cuidado, veremos que ele apresenta, além da semelhança fundamental, diferenças peculiares de todos os outros. E estes pontos invariáveis peculiares são os keynotes em uma comparação de tais remédios. Então, você vê que não basta ler, não basta ler, entender, e muito menos, gostei ou não gostei. É preciso refletir sobre cada um desses pontos que está aqui, né, nesse trabalho do Guernsey. Depois, vejamos. Assim, o keynote, como explicado antes, é simplesmente sugestivo, sugere um remédio. Você, depois de encontrar os sintomas keynote, se encontrar 3 sintomas característicos, que é como diz o Hering, você está aplicando o teste triangular do Hering. Você vê que todos esses autores, eles apresentam a mesma metodologia, de uma forma diferente, mas em sua essência é a mesma coisa. O keynote nos dá o tom da melodia, mas não é a melodia. A melodia é a totalidade. Todos os grandes prescriptores sabiam reconhecer dentro da sinfonia, da melodia, dentro do conjunto, da totalidade, aquilo que dá a individualidade mais íntima, mais peculiar, mais distintiva, que é o sistema do Keynote e o Genius do medicamento. Repito, portanto, que o sistema de Keynote não interfere de modo algum com a doutrina da totalidade. E essa foi a crítica do Kant e de outros. Pelo contrário, questiona sobre a essencialidade dessa doutrina e é o guia para ser praticado e adequadamente executado. Depois o Kant, com outras palavras, diz a mesma coisa, que aí você tem a totalidade e tem que encontrar dentro daquela totalidade os característicos. Mesmo no sistema de repertorização mecânica, em que você coloca todos os sintomas, é preciso você reconhecer quais são aqueles que são característicos. Na carta a Margaret Talley, de 1912, o Kant sugere exatamente isso. Você, dentro do caso, seleciona 3, 4, 5 ou 6 características, quer dizer, keynotes, de certa forma. Aí ele dá alguns exemplos, eu apenas vou referir aqui a vocês, e reflitam sobre isso. Chamada em consulta um caso de menorreia com uma grande variedade de sintomas, eu fiquei impressionado com a fala devota, suplicante, fervorosa da paciente. Ao mesmo tempo, sugeri ao médico assistente que esse era o keynote do estramônio. Ao compararmos os sintomas, ele concluiu que todos os sintomas não estavam sob os fundamentos do remédio, mas concordou com os estramônio, já que ele não poderia sugerir nada mais, acrescentando, se o remédio curasse, ele deixaria de acreditar na doutrina da totalidade. Não precisa fazer isso, é só saber usar o sistema do Keynote dentro do contexto mais integral, como a teoria dos conjuntos. Então, a totalidade é um conjunto, o Keynote é um subconjunto. Os subconjuntos estão incluídos dentro do conjunto. Aí respondi que sim, que era sem dúvida estramônio. Então ele prescreveu estramônio e os sintomas apareceram. Outro caso,
No caso de hemorragia, as formas do sangue têm uma semelhança com longas cordas negras penduradas no orifício sangrante. Croco seria o remédio. Não pela hemorragia apenas, mas por toda a cadeia de sintomas apresentados pelo paciente. A hemorragia, sendo a última a aparecer, será a primeira a ser removida. E por não interferir agora com a ação curativa ao progresso, não dando nenhum outro medicamento, os sintomas restantes, constituindo a condição que levou à hemorragia, serão dissipados. Quando em crianças que têm cólicas, uma aparência de areia vermelha é percebida na fralda, sabemos que o licopóide está indicado. A urina indica licopóide, é o keynote do remédio. No caso de febre tifoide, um colega disse que notou a cabeça claramente se empurrava do travesseiro, em seguida caiu imediatamente de volta. Mais uma vez foi estramônio. Aí ele dá outros exemplos, né? Esse é o texto, aqui em português, completo. Então, é isso. Espero que vocês tenham se sensibilizado para o sistema do Keynote. Eu tenho certeza que não é só vendo esse vídeo que você vai compreender exatamente o que é que o Guedes queria dizer com isso. E sugiro, indico que leia o texto detidamente e ver como isso se aplica na sua prática. Vai estar disponível no site daqui a pouco. Bye, bye, espero que seja de benefício e até o nosso próximo encontro, que será sobre Burnet, um dos melhores prescriptores da Inglaterra e que, de certa forma, o sistema de Burnet é a antítese do sistema de Kent. Kent procura o similismo geral e Burnet o sintoma patológico.